Que mês sensacional para você que vai chegar, para mim também. Realmente vai ser muito legal. Salve, salve galera, salve, salve amigos, salve, salve internauta. Bora para mais um vídeo, bora para mais uma live, bora para mais uma introdução, bora falar um pouquinho da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra de cristão. Se você tá com ela na mão aí, acompanha desde o começo até o final, porque o momento ele é TMJ. Tamo junto nessa. Hoje, vamos falar aqui de um profeta muito conhecido. Um profeta que ele morreu. Ele morreu de uma forma tão diferente de todos. E vocês vão entender por que ele morreu dessa forma. Vocês vão entender por que chegou a hora dele. E detalhe, a morte dele, ela foi biblicamente profetizada. Então realmente todo mundo um dia iria morrer. Todo mundo nasce e todo mundo morre. É comum e é normal, né? Mas esse profeta era um profeta que andava com Jesus. Amava Jesus. Amava Jesus. Mesmo que ele negou Jesus, ele amava Jesus. E Jesus sabia que ele amava. Foi o único profeta que andou sobre as águas. Sabe quem que é? Se você não sabe, pense. Raciocine. Qual foi o único profeta na Bíblia que andou sobre as águas com Jesus? Começa com a letra P. Pedro. Pedro foi o único. Então hoje vamos estar falando um pouquinho da morte de Pedro. E vocês vão entender por que Pedro ele morreu dessa forma. Então realmente eu fiz pesquisas aqui, né? Bastante pesquisas. Procurei. Já vimos Pedro, Simão e Tiago sendo presos. Herodes praticamente prendeu eles, né? Então, e já vimos também que eles foram soltos. Que Jesus também, os anjos, né? Soltaram eles também. Então, realmente, a gente conhecemos Pedro como discípulo de Jesus. Jesus, tudo ele ensinou aos seus discípulos. Tudo. Cura, como espantar demônios, os milagres, tudo Jesus passou para eles. E realmente, os discípulos, os 12 discípulos, em alguns termos, né, em momentos, né, eles abandonaram o mestre. Todo mundo já viu essa história, né, que o mestre mandou eles tomar conta ali que ele ia orar, mas as 3 vezes que ele foi orar, eles dormiam, abandonaram praticamente o mestre. Isso é um abandono. E não foi só isso não. Teve Pedro, que negou Cristo 3 vezes. E Jesus falou para ele que você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou para Jesus: não, mestre, eu te amo, você é meu amigo, eu te amo, jamais eu vou fazer isso. E Jesus, ele já tinha falado para ele. Biblicamente aconteceu. Negou antes que o galo canta 3 vezes. E não paramos por aqui não. Esses 12 discípulos, um deles também era Judas, que vendeu Jesus. Então todos eles pisaram na bola com Jesus. Todos eles pisaram na bola. Um vendeu, um traiu e o restante abandonou. Então todos eles praticamente pisaram na bola com Jesus. Mas nem por isso Jesus fez pouco caso. Jesus os perdoou. Então realmente a gente vai falar de Pedro, o que andou sobre as águas, que esteve sempre com Jesus, que algumas vezes Pedro também menciona na Bíblia que Jesus, antes de falar que Pedro iria trair, queria negar, né? Jesus falou assim na mesa: alguém aqui vai me trair. E Pedro mencionava as pessoas tirando ele da reta. Pedro com medo. Mas Jesus sabia
quem iria trair, quem iria vendê-lo, quem iria abandonar. Então Pedro, por mais que ele negou Cristo, Cristo perdoou ele. Por mais que ele abandonou Jesus, Jesus perdoou ele. Tudo que ele fez com Jesus, ele aprendeu, esteve com ele em todo momento. Então, simplesmente foi um profeta. Foi um profeta de Deus. Por mais que teve as falhas dele, ele foi um profeta. Foi um profeta biblicamente também. Tá tudo aqui na Bíblia. Então, chegou uma passagem que eu pesquisei aqui sobre a morte dele. Procurei muito sobre a Bíblia aqui, procurei muito, fiz pesquisas e eu não encontrei. Eu não encontrei como ele morreu. Aí eu tive que usar a internet para pesquisar como que ele morreu, porque a Bíblia no capítulo 21 de João, ela menciona o seguinte, capítulo 21, versículo 18 ao 19. O que menciona aqui? Aqui menciona o seguinte, que Jesus, ele profetizou praticamente, ele biblicamente falou como que ele iria morrer. Como ele iria morrer antes que chegasse a morte dele. Jesus não queria que ele morresse, mas já anunciou como e do jeito que ele iria morrer. E Pedro praticamente, no dia que ele morreu como Jesus falou. Mas ele fez uma coisa diferente de Cristo. Ele sabia que Cristo morreu na cruz de uma forma. E realmente, Pedro, ele seria de uma outra forma. Eu vou falar isso no final. Então, vamos lá. João 21. Capítulo 21, versículo 18 ao 19. Quando você era moço, Jesus falando, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos para o lado, alguém vai amarrá-las praticamente, as mãos já está amarrada dos lados, e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. E assim, fazer o que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, venha comigo. Olha, eu vou praticamente falar sobre só esses dois versículos. Eu não vou aumentar aqui não, porque aqui também tem uma outra passagem, né? Que fala que Jesus aparece para os discípulos. Não só Pedro, como Tiago, como Simão, como Tomé e Natanael. Ali na Galileia, Zebedeu, filho de Zebedeu. Então, realmente, eu queria falar hoje só sobre a morte de Pedro. Não queria nem aumentar outras coisas, né? Mas depois eu vou estar fazendo sobre quando Jesus aparece na Galileia. Então, Jesus aqui, ele profetiza. Profetiza, não que ele queria que ele morresse, não. Praticamente é uma... Como que eu posso dizer? Ele falou como ele iria morrer. Jesus não quer que ninguém morre, sabe? Mas a expressão dele aqui falou que ele iria morrer assim. Deu a entender isso, né? Você vai morrer assim, Pedro, dessa forma. Mas não é agora. Não é agora. Então, eu falo em termos que profetizou, em termos de afirmou que iria morrer assim, sabe? Ele afirmou que ele iria morrer assim. Então, Pedro já conhecia Jesus. Sabia de tudo. Que ele era Deus. Então,
era muito fácil para ele como explicar as coisas que viriam pela frente. Então Pedro, certamente, ele entendeu como que ele iria morrer. E Pedro morreu mesmo. Ele morreu de uma forma que você pode achar que é a mesma forma de Cristo, mas não é. Pedro morreu de ponta cabeça. Na cruz, mas de ponta cabeça para baixo. Porque ele não queria ser igual o mestre. O mestre é o único, então ele não queria ser mais uma pessoa morto na cruz, mas daquela forma, sim, mas de ponta cabeça. Ele preferiu morrer assim, de ponta cabeça. Ele achava que não era digno por morrer assim. Eu fiz uma pesquisa na internet e fala o seguinte: a origem desse símbolo que diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois sentiu que não era digno de ser executado da mesma maneira que Cristo, como eu acabei de falar agora. O que eu li agora, eu não achei aqui na Bíblia, sabe? Eu não achei essa pesquisa que ele foi morto de ponta cabeça. Já procurei aqui, não tem aqui. Mas ele foi morto de ponta cabeça. Ele não queria ser da maneira que Cristo foi morto. Então, Pedro praticamente, ele respeitou Jesus. Por mais que Pedro ele pisou na bola com Jesus, por mais que Pedro negou Jesus, por mais que Pedro fez tudo isso, ainda Pedro ele quis fazer algo diferente que Jesus. Não quero igual não. Mestre é o mestre. Eu não quero parecer o mestre para todos. Mais um morreu na cruz da mesma forma que Jesus, não. Então Pedro, ele decidiu morrer assim. Pedro não foi uma pessoa ruim. Pedro não foi uma pessoa má. Pedro foi uma pessoa tão boa que Jesus viu o coração dele. Jesus chegou ao ponto de andar nas águas com Pedro. O único na Bíblia que andou nas águas. E sempre Pedro esteve com Jesus em tudo. Em tudo. É uma passagem bem pequenininha. É uma passagem bem pequena. Eu tive procurando, sabe? Eu queria fazer muito essa introdução. Eu acabei encontrando, sabe? Mas eu não encontrei o jeito que ele morreu. Mas eu encontrei a maneira como ele iria morrer. Jesus falou para ele: você vai morrer desse modo. Assim, com as mãos amarradas e numa cruz pregada. Mas Pedro, na hora, decidiu morrer de ponta cabeça. Ficar de ponta cabeça na cruz. Aí, se você quiser tirar sua conclusão, se encontra em João 21, aí versículo 18 ao 19. 2 versículos. E o outro eu fiz pesquisa na internet. Como ele tinha morrido. Era de ponta cabeça. Então, eu fiquei pasmo quando vi isso. Porque Jesus já mencionou ele do jeito que ele iria morrer. Eu fiquei pasmo, como eu falei agora, né? Porque a vida inteira ele andou com Jesus, né? Depois que ele conheceu Jesus, conheceu Cristo, negou a Cristo, mesmo assim foi perdoado, ainda continuou com Jesus. Levou o evangelho, ajudou muitas as pessoas, sempre teve com os discípulos espantando demônio, fazendo cura, e sempre foi um servo de Deus. Tremendo, tremendo, um profeta tremendo mesmo. Então, realmente, Pedro morreu dessa forma. Quando Jesus fala que vai acontecer algo, se for bíblico, através de uma pregação, através de uma leitura, através de um louvor, através de alguma coisa que tem a ver com Deus, são coisas
que vão acontecer. E fique preparado. Quando você sentir que Deus está falando com você, não dê as costas para Deus. Não dê as costas para Jesus. Escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor. Porque Deus sempre tem coisas boas pra gente. Não é morte, né? Aqui foi um aviso para Pedro. Ninguém tá falando quando você vai morrer. Mas quando Deus falar com você, obedeça. Simplesmente obedeça, sabe? Obedeça pra sempre você estar no caminho de Deus, mano. Porque Deus, ele só quer o melhor pra gente. Deus é amor. Muitas coisas aqui na Bíblia não é só festa. Tem coisas aqui que a gente lê, a gente tenta aprender, medita, estuda. A gente vê coisas que a gente fala, meu Deus do céu. Jesus avisou que ele ia morrer. Será que vai avisar eu também? Vai avisar alguém também? As pessoas, tem gente que pensa assim, pô, Jesus foi ruim. Não foi ruim, ele só avisou. Ficar preparado, o seu dia vai ser assim, foi um aviso, sabe? Então, e Jesus foi muito bom para Pedro. Então eu não tenho que falar que Jesus foi mal, que jamais. Jesus morreu por nós, por todos nós, por amor a nós. Então, Pedro, por mais que ele ouviu isso de Jesus, ele ficou no silêncio. Ele saberia que um dia chegaria a hora dele. Os profetas foram caçados. Jesus em Jerusalém, ele quase foi pedrejado. Quando ele foi curar Lázaro, até os discípulos falavam, mestre, você vai voltar naquela cidade onde todo mundo quer te pedrejar, querem te matar. E mesmo assim ele voltou lá para curar Lázaro, que era o melhor amigo dele. Então Jesus tinha muitos amigos. Eu sou amigo de Jesus, você é amigo de Jesus, todo mundo é amigo de Jesus. Jesus nos ama, Deus nos ama, realmente sim. Então hoje é uma passagem bem curta que eu li hoje, é só uma introdução pequena, breve, porque depois eu vou estar fazendo outra, uma bem grande, bem complexa mesmo, bem grande. E também tremenda também, tremenda. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês. O momento é TMJ, tamo junto nessa. É nóis. Então um forte abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos, fica com Deus. O momento ele é TMJ, falou, até mais. Tchau, é nóis!